Nobres colegas, primeiramente eu gostaria de falar sobre a audiência pública que teremos hoje de tarde, então. Estaremos por aqui a partir da 1h30, 2h, vamos começar. Agradecer ao vereador Aldoni Machado e à comissão por terem se disponibilizado a realizar a reunião pública, na verdade, através da comissão, para que a gente possa tratar esse importante tema da nossa cidade, que é sobre assistência social. Inicialmente, não era a intenção falar sobre a mudança de fundação para a secretaria, mas esse tema surgiu com força. Vimos que é um projeto do Executivo para ser concretizado o quanto antes, portanto, esse tema será tratado também, assim como outros, né? A lei do SUAS, a questão do orçamento, sobre a organização da assistência social na nossa cidade, os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, fazer um convite a todos que nos acompanham de casa, aos vereadores e vereadoras que se interessarem, enfim, a todo mundo que quiser estar debatendo com a gente essa importante reunião pública e também os encaminhamentos que teremos a partir dela. Mas eu queria falar, senhor presidente, estamos na Semana da Pátria, dia 7, né, nós comemoramos a independência do nosso país. Para patriotas, queria saudar, né, os patriotas que nem eu, que amam o Brasil, que lutam para que o Brasil se desenvolva, para que a gente tenha um país soberano de fato, para que a gente possa pensar no desenvolvimento do nosso país. E hoje, então, inicia um julgamento tão esperado por toda a população brasileira. A mídia, os parlamentares, a população está de olho no julgamento do Bolsonaro. Tive notícias que ele não compareceu ao julgamento. A história, ela é, senhor presidente, o mundo gira, né? Porque a gente viu outros presidentes, inclusive a única mulher presidente que nós já tivemos nesse país, que foi golpeada, a presidenta Dilma, enfrentou o julgamento com honra, olho a olho com aquelas pessoas que estavam querendo a impeachment e a impeachmentaram. Bolsonaro novamente alega um problema de saúde. Sugiro que façam um check-up no presidente, que os médicos desse país olhem para o Bolsonaro, porque pelo jeito a saúde dele não vai bem há um tempo. Toda vez que tem algo importante no Brasil, ele passa mal. Espero que o nosso presidente sobreviva para que ele pague pelo que ele fez ao nosso país e vá para a cadeia e não, né, invente, ou sei lá o quê. Espero que ele esteja bem de saúde, não é isso que eu desejo para o Bolsonaro, só desejo que a justiça seja feita no nosso país. Queria ler uma matéria aqui que começa com o seguinte teor: julgamento histórico. PGR diz que são robustas provas contra Bolsonaro. Gonet afirma que a acusação se baseou em amplo conjunto probatório, como manuscritos, arquivos digitais, trocas de mensagens e planilhas que revelam a trama conspiratória. Começa nessa terça a primeira das 8 sessões do Supremo Tribunal Federal, que vão definir em 5 dias se Jair Bolsonaro e mais 7 réus são culpados ou inocentes pela tentativa de golpe de Estado no Brasil. Essa é a primeira vez na história em que um ex-presidente, generais de 4 estrelas e um almirante de esquadra são julgados por esse tipo de crime. Nas suas alegações finais, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, diz que a acusação se baseou em amplo conjunto probatório como manuscritos, arquivos digitais, trocas de mensagens e planilhas que revelam a trama conspiratória contra as instituições democráticas. Não há dúvidas de que a organização criminosa desacreditou publicamente o sistema eletrônico de votação, valendo-se de recursos e agentes públicos, bem como mobilizou o braço armado do Estado, diz o chefe da PGR. Gonet afirma também que os depoimentos e inquirições ao longo do julgamento evidenciaram... Obrigada, vereadora Marisol. De fato, elas já me pediram isso em outros momentos. Vou seguir não quero prejudicar as nossas trabalhadoras da Libras. É que é um assunto tão importante que eu me empolgo, né? Eu estou ansiosa para ver esse julgamento acontecendo. Evidenciaram o envolvimento dos denunciados em uma organização criminosa com o objetivo de impedir o funcionamento dos poderes da República e depor um governo legitimamente eleito, além da depredação de prédios públicos. Além de Bolsonaro, chamado núcleo crucial da trama golpista é composto por Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, general da Reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, general de reserva e ex-ministro da Casa Civil da Defesa. O grupo responde por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e privacidade de patrimônio tombado. A nossa democracia ainda é muito jovem. Nós tivemos o estabelecimento da nossa Constituição Federal, que é um exemplo para o Brasil apenas em 1988. Mas aos poucos nós vamos aprendendo o que é a democracia, e aqueles e aquelas que não a respeitam terão que aprender que o Brasil tem lei,
que o Brasil é um país soberano e que o nosso país é um país democrático. Por isso, que a justiça seja feita nos próximos dias no nosso país e que quem atenta contra a democracia ao nosso país tenha os efeitos da lei naquilo que o compete. Obrigado, senhor presidente.